É um dia que a gente tem bastante Matheus. Agora, quem vai apresentar é o camarada Matheus Fidelis. Matheus, você está disponível? Estou sim. Vocês estão escutando perfeitamente? Sim, sim. Então, vou fazer aqui uma breve descrição do currículo do nosso amigo Matheus. O Matheus Fidelis Ventura, ele é acadêmico da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Ele cursa o 6º período de Filosofia na Universidade Federal de Alagoas, como já havia dito. Também tem contribuições na área de iniciação científica em Maquiavel, onde ele trata da relação entre a religião e a política na visão do Maquiavel. O tema da apresentação do Matheus é Necropolítica, reflexões acerca do atual cenário brasileiro. Matheus, você tem 10 minutos para apresentar e ao final abriremos para perguntas. 3 minutos cada colocação e 3 minutos também para o Matheus responder cada pergunta separadamente. Pois aí, Matheus, pode iniciar. Fique à vontade. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Espero que todos estejam bem. Então, essa minha pesquisa barra denúncia é uma pesquisa que eu estou começando há pouco tempo, né? Porque, como já foi visto, eu estudo Maquiavel também. E, assim, a necropolítica ela é um termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. É a capacidade de escolha que o soberano possui e decidir quem é que vive e quem é que morre, com uma finalidade que concerne o interesse na promoção da morte de devidos grupos, sejam eles definidos por etnia, por gênero sexual ou por classe. Retirando desses indivíduos seus status políticos, os soberanos encontram formas desumanas de eliminar aqueles que eles julgam como inimigo do Estado. E para a gente entender melhor esse termo, ele vai falar sobre alguns outros termos, que no caso agora eu vou falar sobre o conceito de soberania. A expressão de soberania, como foi exposta no próprio termo necropolítica, é a capacidade de decidir quem são os desejados e os indesejados da sociedade. E essa capacidade ela é um atributo fundamental para a soberania, que, como afirma o próprio Achille Mbembe, exercitar a soberania é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como implementação e manifestação do poder. Ou seja, o soberano é aquele que possui o exercício de controle de quem é útil e quem é descartável de acordo com a sua conveniência. E a soberania ela está relacionada ao biopoder, que, segundo Foucault, o biopoder é aquele que tem um domínio da vida sobre a qual ele domina. Mas como é que o soberano ele decide quem é que vive e quem morre? Quais são essas circunstâncias? Esse questionamento faz alusão de que, quando compreendemos um pouco a noção de soberania, é suficiente para entender como funcionam as formas contemporâneas de políticas de guerra, da resistência e da luta contra o terrorismo, que tem como objetivo primário a condução da morte dos seus inimigos. Ou seja, a guerra ela se apresenta como um elemento favorável que, alcançando a soberania, pode exercer o direito de matar. Na formulação de Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, o biopoder funciona como um mediador na divisão de quem vive e quem morre. O controle do biopoder, a priori, distribui espécies humanas em grupos e, criando essas subdivisões, forma um distanciamento entre esses subgrupos. E essa divisão, o Foucault rotula esse termo com uma palavra bem familiar, que é o racismo. E é inteiramente justificável, segundo Achille Mbembe, que o racismo ele tem um lugar bastante proeminente na racionalidade do próprio biopoder. Considerando mais que as ideologias de classe, a raça sempre teve uma sombra presente nos pensamentos e nas práticas políticas ocidentais. Principalmente quando se trata de criar uma imagem desumana dos estrangeiros para poder subjugá-los e dominá-los. Em outras palavras, o racismo ele é um mecanismo que tem como objetivo a legitimidade do exercício do biopoder. Por exemplo, quando determinados grupos são atacados por ter determinadas etnias ou classes sociais, ou com o intuito de equilibrar a própria economia do biopoder. O racismo ele cumpre o papel de regular a distribuição de morte, tornando possível as funções assassinas do Estado. E agora eu vou falar um pouco sobre o estado de exceção.
O estado de exceção ele se configura como um estado onde se tem a legitimidade para o exercício da morte, possuindo assim, para um exemplo como Foucault aborda o nazismo. E como é que se constitui esse estado de exceção? O Achille Mbembe ele compreende que o conceito de estado de exceção tem sido frequentemente relacionado ao nazismo, ao totalitarismo e aos campos de concentração e extermínio. E para Giorgio Agamben, que escreve o livro Estado de Exceção, o Estado nazista é o mais completo dos exemplos de um Estado que exerce o direito de matar. Porque, assim, criando um inimigo político, organizando guerras contra seus adversários e, ao mesmo tempo, expondo seus cidadãos às guerras, sendo o Estado nazista visto como um Estado que abriu uma consolidação para o direito de matar, culminando no projeto Solução Final, onde se tem a industrialização da morte. O nazismo era uma formação de poder que caracterizava o Estado racista, o Estado assassino e o Estado suicida. Em outras palavras, suas características eram segregar, matar e morrer pelo Estado. E Foucault também afirma que o direito soberano de matar e os mecanismos do biopoder estão presentes na forma como funcionam os Estados modernos, podendo aparecer como elementos constitutivos do poder do Estado na modernidade. E as características do Estado moderno são herdadas dos antigos regimes, como, por exemplo, a democratização da morte, que eram compostas por cerimônias de passeatas antes de matar um criminoso, para propagar um sentimento de vingança travestido de justiça por parte da população, como, por exemplo, a forca, a guilhotina e a exposição de cabeças em praças públicas. Eu queria falar um pouco mais sobre o necropoder colonial, mas infelizmente, devido ao tempo, não vou poder falar ele, então vou ter que passar ele de forma breve. Que quando pensamos no necropoder colonial, pensamos no poder do soberano que conquista e subjuga o derrotado, onde esse derrotado tem sua humanidade reduzida a escravo e está à mercê de qualquer desejo do soberano, que pode até matar sem qualquer tipo de punição. E agora, assim, quando compreendemos o conceito de necropolítica, imaginamos que algo tão absurdo e desumano não pode estar tão presente em nossas vidas. Só que no atual cenário brasileiro, a necropolítica se apresenta de forma muito evidente. Podemos pensar em vários exemplos. Existe uma máxima bem peculiar e famosa, que é uma frase que provavelmente vocês já ouviram falar, que é bandido bom é bandido morto. Essa frase, que alguns acreditam que possui alguma justificativa, na verdade mostra um caso claro de necropolítica, onde, ironicamente, a violência se combate com mais violência. E agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos de forma bem breve. O primeiro exemplo é um exemplo bem famoso, que é o assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi alvejada junto com seu motorista por grupos milicianos. Marielle foi assassinada por denunciar abusos de autoridades e grupos milicianos. Esse acontecimento gerou uma cortina de fumaça quando começaram a se propagar fake news afirmando que ela tinha conexões com facções e isso era o que levou ela a ser assassinada. Mas isso não passou de uma jogada para mascarar os verdadeiros culpados. E o próprio Achille Mbembe afirma que a soberania não precisa ser necessariamente o Estado. Ela pode ser grandes corporações que, para afirmar sua autoridade, elimina biofisicamente os adversários que ameaçam sua soberania. E alguns não podem lembrar, outros sim, mas ano passado teve um caso que é de chamar atenção, que foi o sequestro a um ônibus na Ponte Niterói, lá no Rio de Janeiro, que terminou com o sequestrador assassinado por atiradores de elite durante a negociação, onde foram efetuados 6 disparos nele. E o que chama atenção, fora o fato do sequestrador não estar com uma arma de verdade, e sim com uma arma de brinquedo, e ser um portador de deficiência mental, é a comemoração por parte de um político. E esse político é conhecido no Rio pelas suas operações, que muitas vezes, falando assim de uma forma bem modesta, porque muitas vezes é pouco, terminam com a morte de inocentes. E esse é o ponto que chama muita atenção, principalmente nas operações antidrogas, que as operações antidrogas mostram como o biopoder atua no Brasil. Tais operações são efetuadas em determinados locais, como periferias, e você nunca vai ver a mesma abordagem da polícia em locais nobres como é em locais periféricos. Muitas dessas pessoas
que são afetadas, elas não têm necessariamente uma relação com esse conflito. Elas são apenas pessoas de periferias que não têm tanta representatividade e simplesmente por morar nesses locais são transformadas em alvos. Como podemos ver vários exemplos de pessoas que são alvejadas sendo até mesmo crianças uniformizadas. E durante essa pandemia, tivemos várias declarações absurdas por parte do presidente e de seus apoiadores, declarações que mostram sua negligência e sua incompetência frente à crise mundial da saúde, onde ele já minimizou e até mesmo articulou várias passeatas inconstitucionais, pondo em risco não só a vida das pessoas que estavam lá, mas também as vidas das populações que são afetadas, principalmente por parte do grupo de risco, onde suas palavras afirmam que quem tem físico de atleta será apenas uma gripezinha. Infelizmente, pessoas irão morrer como se fosse algo inerente, como se o Estado não pudesse fazer absolutamente nada, o que mostra que essa é uma discussão, essa é uma frase clara de eugenia. Lembrando que desde o começo da pandemia, ele foi a favor da flexibilização da quarentena, como muitos neoliberais que acham que milhares de vidas perdidas são apenas CPFs cancelados e que tem que priorizar a economia como um bem maior a ser cultivado, esquecendo assim o papel de uma república. Infelizmente, eu queria poder falar um pouco mais sobre a questão do necroliberalismo, subnotificação e todas essas questões a mais, só que infelizmente eu vou ter que encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado de novo pela oportunidade. Perfeito. Matheus, muito obrigado pela apresentação, camarada. Você citou o nazismo enquanto exemplo primordial de aplicação da necropolítica, né? Eu já me lembrei de quem serviu de exemplo para o modelo nazista, né? Os americanos. Então, inclusive, se não me falha a memória, é citado no Mein Kampf, que foi o modelo americano de extermínio da população indígena no local, da população natural, que o Hitler usou como modelo. Só que a área de trabalho dele era a Europa, então por isso esse choque, né? Ninguém se choca com 1 milhão de indígenas, não vai se chocar com 1 milhão de europeus. Vamos abrir agora para as perguntas. A Cristina já se disponibilizou a fazer uma pergunta. Cristina, você pode começar, você tem 3 minutos. Ao final o Matheus vai responder, mais ou menos de 3 a 5 minutos, Matheus, de resposta. Cristina, pode iniciar. Ok, obrigado, Vinícius. Obrigado pela fala, Matheus, foi muito enriquecedora. E, na verdade, nem é uma pergunta no sentido estrito da palavra, é mais um comentário, porque à medida que você falava, foi aparecendo na minha cabeça as notícias que a gente leu nesses últimos... que a gente lê, né, na verdade. Infelizmente. Infelizmente, nesses últimos meses de desgoverno. E é muito interessante, focando dentro do conceito de necropolítica, como esse conceito está presente no discurso do Bolsonaro desde sempre, desde o primeiro dia que ele se apresentou na vida pública, de uma certa forma, né? E como as pessoas não percebiam. E, para mim, um discurso que marcou recentemente, surpreendentemente nem foi dele, foi do Weintraub, que naquela reunião vergonhosa dos ministros, ele fala, olha, eu detesto o termo população indígena, há um só povo e é o povo brasileiro. E a pergunta que fica é que povo que ele está se referindo, né? Se você teve uma campanha do Ministério da Educação só com crianças brancas, espera lá. Está claro, desde o princípio, essa política genocida, de uma eugenia gritante. Eu só queria fazer esse comentário dessa angústia que ficou aqui à medida que você falava, né? Ainda mais quando você falou assim, olha, você falou dos conceitos, falou assim, quem diria que isso iria acontecer na realidade, quem imaginaria? À medida que você vai falando, vinha as imagens populavam. Enfim, muito obrigada, era isso que eu queria. Pois é, né? É triste, infelizmente, né? Essa situação toda. Mas geralmente, quando ele fala da população brasileira, ele não está falando necessariamente dos pobres, dos indígenas, das pessoas que, para ele, são indesejadas. Eles falam da autarquia mesmo, da elite, da classe elitista. Então, infelizmente, praticamente é isso, né? Infelizmente, é as pessoas da autarquia.
aquele famoso patriarcado branco que a gente já sabe, a gente já conhece. Então, ele não está necessariamente preocupado com o da Silva que está ali no morro. Ele está preocupado com o amigo dele ali do condomínio. O cara, esse é o liberalismo dele, né? É conveniente o próprio grupinho, né? Que é infelizmente. E esse é o ápice, porque existe uma coisa que é república. A gente está numa república. E república é república, coisa pública, coisa do povo. Marco Túlio Cícero dizia isso na antiguidade, não é de hoje que a gente sabe, é da antiguidade. E quando você não atende a necessidade do povo, por mais que você se chame de república, você não é uma república, você não cumpre o papel de república. E eu acho que falta, no brasileiro em si, falta essa questão, porque eles acreditam que a política ela tem que ser um jogo, e ela não é um jogo. A política ela é justamente para atender às necessidades do povo, para todas as pessoas juntas, né, criar e ter pelo menos assim, vamos ser justos, vamos tentar uma forma justa. Como é que a gente poderia fazer para que nenhuma dessas pessoas sejam afetadas de formas negativas? É mais ou menos essa ideia, entendeu? Quando eu comecei a estudar necropolítica, foi um baque. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, nossa, como é que as pessoas antes não pensaram nisso, sabe? Como é que algo tão evidente, que não é de hoje, é de antigamente já acontece, que é a democratização da morte, por exemplo, dos regimes antigos. Como é que isso simplesmente acontece e só deixam acontecer e ninguém expõe? E é por isso que eu comecei a estudar mais isso, porque eu não vejo só como uma pesquisa, eu vejo como uma denúncia, entendeu? Obrigado. Maravilha. Obrigado, camarada. Professor R, quer iniciar sua pergunta? Ou sua colocação, sua fala que Me parece que o professor Roberto Carvalho estava na frente, não? Temos uma profusão de Robertos aqui também, não só Mateus, né? Então, e os Robertos é tudo professor, né? Então, a gente está bem. Professor, pode iniciar. Qual dos Robertos aí? Não complica, professor R. Vamos lá, professor Roberto Carvalho. Ok. Mateus, primeiro parabenizo pela sua apresentação. É uma temática importante, né, e que tem você faz uma relação, né, com questões da atualidade. Mas o que eu vou perguntar, não sei nem se vai ser possível você responder, mas você menciona Maquiavel lá no início, né? E coloca, né, o soberano, né, como aquele que seria, né, o que decidiria sobre a vida e sobre a morte, tá certo? Que, portanto, organizaria e decidiria, sob o ponto de vista individual, as decisões dentro da sociedade. E depois você deu um salto aí para a sociedade do Estado moderno, né? Que o Estado moderno, evidentemente, que ele tem uma outra organização, as vontades coletivas são organizadas de uma outra forma, né? E eu queria saber se, no Estado moderno, né, para fazer essa comparação com Maquiavel, essas organizações, por exemplo, a organização da vontade coletiva, que é essa vontade que depois passa a ter, então, o poder de vida e de morte, ele continua no indivíduo ou ele agora não estaria no partido político, por exemplo, né? Não seria mais o príncipe, mas seria o partido político, por exemplo, né? Ou um conjunto de partidos políticos. Aí, se você pudesse comentar um pouco, não sei se seu estudo tratou dessas questões, mas é apenas uma curiosidade. Então, em relação ao Maquiavel, ele não está participando dessa pesquisa da necropolítica. Eu estudo Maquiavel em outra pesquisa, que é a relação entre a religião e a política. Mas eu tenho como responder essa sua questão. É o seguinte, o Maquiavel, quando assim a gente pensa no príncipe, ele está falando do homem primeiro, o homem que está acima da própria lei em si. Ele é o cara que faz a lei. Ele não é necessariamente o filho do rei, ele é o príncipe, o homem primeiro.
como Maquiavel ele é republicano, ele vai dizer que todas as pessoas têm que estar abaixo da lei, inclusive os políticos. Aí você tocou no assunto dos estados modernos e da forma de como não é só um príncipe, mas como são vários partidos. É justamente isso. Obviamente que a gente não vai ter uma conservação desse regime antigo. A gente vai se modificar. E quando a gente se modifica, a gente ainda continua mesmo naquele ritmo de necropolítica, mas só que ela vai ser um pouco mais mascarada, já que a gente hoje em dia pode pensar que, se eu for pensar na ideia do Maquiavel no século XIV ou no século XV, nós teremos um impasse, porque é anacrônico eu querer fazer as colocações dele hoje em dia, principalmente, né? Porque aí as pessoas iriam falar, eita, Maquiavel, ele pensa de tal forma, ele assim, assado. Só que isso é um contexto que ele está vivendo na época dele, que é na época renascentista. Então, é justamente essa ideia que você tinha perguntado, se o Estado moderno, ele agora possui a questão de políticos, não é mais o príncipe, é o político. E é justamente isso, os partidos políticos, por exemplo, a gente tem muitos, né, hoje em dia, muitos exemplos, que eu prefiro nem citar os nomes, mas como a gente sabe, tem partidos que defendem a flexibilização das quarentenas, por exemplo, do isolamento social. E eles não vão ser afetados, porque aquele neoliberalismo que eles têm, aquela liberdade que eles acham, não, mas o povo tem que trabalhar, o povo não quer trabalhar, mas tem que trabalhar, que senão a economia quebra. Isso é um pensamento que eles não vão ser afetados diretamente como uma pessoa periférica seria afetada, porque ele não pega um ônibus, ele vai de carro, ele não tem um contato necessariamente com a empresa toda. Por quê? Porque ele é o patrão. Então, ele necessariamente nem precisa ir para a sua empresa para fazer o seu dinheiro, porque são outras pessoas que vão fazer. Eu não sei se eu consegui responder a sua questão, mas muito obrigado pela pontuação. Ok, Matheus, obrigado, viu? Perfeito. Essa ideia era de Achille Mbembe e Michel Foucault e o Georges Agamben, no caso da necropolítica, que eu já estou trabalhando a política atual. Não estou trabalhando essa parte do renascentismo. Professor R, tem alguma colocação? 3 Sim. minutinhos. Boa tarde, Matheus. Parabéns pela excelente exposição. Eu fico muito feliz, né, de ouvir os nossos jovens, né, Roberto? Porque nós somos aqui a velha guarda da Mangueira, né? Mas a gente fica muito feliz em ouvir esses jovens que estão atentos, estão estudando, estão se aprofundando e dando cara, né, a tapa mesmo, viu, Matheus? Parabéns por sua exposição. E é a partir dessa perspectiva que eu gostaria de conversar contigo brevemente, sabe? Pelo que você disse, partindo do conceito de necropolítica, sabe? E aí eu coloco uma questão filosófica e, para mim, não é possível colocar a questão filosófica sem vinculá-la à vida. Para mim, essas coisas não podem ser separadas. Eu não posso discutir filosofia de forma abstrata. Assim como você o faz, você traz a filosofia para pensar o tempo, o seu próprio tempo, né? Me faz lembrar de um livro que o Roberto deve conhecer também, a Raquel, um livro chamado Documento de Identidade, do Tomás Tadeu da Silva, não é? Em que ele traz lá um trechinho muito bacana sobre a questão do conceito, Matheus. O conceito, ele nos serve como uma lupa para que nós olhemos com mais cuidado, com mais atenção para uma determinada realidade, para um determinado acontecimento. Quando o Achille Mbembe traz à tona, né, com a criação do conceito de necropolítica, eis que se revela aquilo que talvez até nós já soubéssemos, né? Muito mais do que saber, nós já vivenciávamos. Mas quando ele traz o conceito à tona, essas coisas são iluminadas, são lançadas luzes sobre os acontecimentos, não é verdade, Matheus? Justamente. E mais do que isso, o que é mais bacana nessa história toda, ele inconformado, né, com o conceito de biopoder,
de Michel Foucault, ele diz que é insuficiente, e aí a razão de ele criar o conceito de necropolítica, e olha só, a partir de uma perspectiva que não é europeia, não é logocêntrica, né? Porque É africana. por mais que Michel Foucault seja um dos nossos, ele é branco europeu. Nós estamos falando de um camaronês, de um pensador camaronês. Justamente. Né? Então, quer dizer, olha como é enriquecido esse processo todo, de quem sente, e aí eu vou ser, como é que se diz, extremamente literal, né? De quem sente na pele mesmo o que tudo isso significa. Né? Então, é mais um comentário mesmo, sabe? E parabenizar por isso, e trazer a toda essa ideia, né, para que serve o conceito. Eu nunca me esqueço disso. O conceito serve para lançar luzes sobre um determinado problema, um determinado acontecimento. Ele nos faz com esse acontecimento, nós nos aproximemos tanto de uma forma telescópica quanto microscópica. Né? São dois movimentos aí. Não é? E aí, quer dizer, quando a gente ouve de você isso, é porque você se apropriou do conceito e você agora, uma vez tendo o conceito sido apropriado, você se lança como um guerreiro, né? Como um cara que, olha, agora eu vou para a denúncia. Tanto é que você falou isso no teu início. Minha pesquisa barra denúncia, o meu texto barra denúncia, uma coisa assim. Não é? Então você pode agora denunciar, por quê? Você tem uma arma na mão, né? O conceito aponta, olha o que está acontecendo, olha o que está diante dos nossos olhos, e só vê quem não quer. E o maior cego é aquele que não quer ver. Né? Então, parabéns, Matheus, por essa produção maravilhosa, e saber também essa reunião agora Tocantins e Alagoas, né? É verdade. Aqui, né? Já temos então, a coligação. Muito obrigado. Obrigado pela exposição. Nada. Então, para me finalizar, eu queria dizer para você que eu acho muito interessante mesmo essa ideia do conceito, porque a minha ideia foi trazer todos os conceitos que o Achille Mbembe ele vai abordar, para que as pessoas elas tenham uma ideia de mais ou menos o que é. E aí, quando eu vou trazer os exemplos, as pessoas vão pensar, eita, não, agora eu entendi, o biopoder é justamente isso, é esse negócio que vai regular, a necropolítica é isso, é o que vai decidir, a soberania é essa. Pronto, é justamente essa a ideia, para depois que eu destrinchar esses conceitos, eu vou trazer à tona a própria realidade, como eu quero fazer o meu TCC em o estado de exceção dentro do Estado brasileiro. Eu quero trabalhar o Holocausto brasileiro. Não sei se você sabe qual é, o do Hospital Colônia, que para mim é um caso que ele é totalmente absurdo e ele não é tão assim, ele não é tão exposto quanto ele deveria ser, porque 60 mil pessoas morreram lá dentro e foi um caso totalmente absurdo, abominável e durou praticamente um século. Foi muito tempo que teve esse Hospital Colônia fazendo as atrocidades que eles faziam no local. E tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que eu super recomendo para vocês, porque é um livro que, quando eu terminei de ler, eu percebi as coisas assim, mais com os outros olhos, entendeu? E muito obrigado mesmo por todas as palavras, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo expor para vocês a minha pesquisa. Barra denúncia. 3 segundinhos, já que você está estudando a questão do Holocausto brasileiro, eu recomendo a leitura de um conto do João Guimarães Rosa, que está no Primeiras Histórias, que se chama Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Eu acho que é bom para dar uma pincelada literária no teu trabalho. Depois você busca isso. Pronto. Farei isso. Vou anotar aqui. Obrigado. Professor R, sempre com boas indicações de leituras. Obrigado, Matheus, pela contribuição, camarada. Agora